oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele acaba gerando com a perda das funções musculares, o indivíduo ele acaba tendo de 3 a 5 anos de vida nessa doença. O presente trabalho ele é uma revisão da literatura feito ou melhor, desculpa, esse trabalho ele visa entender como que o exercício físico ele pode ter uma influência nessa doença. E aí foram analisados alguns artigos com modelos experimentais. A metodologia utilizada, ela foi uma revisão da literatura que buscou artigos originais nas plataformas PubMed e Cielo no período de 2009 a 2019 e ao total foram selecionados 8 artigos que deram origem a esse trabalho. Os resultados encontrados. Os modelos experimentados nesses trabalhos foram modelos com camundongos e foi notado que na amostragem onde não houve a influência do exercício físico, houve a diminuição da CAV1, o aumento do colesterol mitocondrial, o aumento do estresse oxidativo, a deficiência do metabolismo glicolítico, a diminuição de enzimas do ciclo cítrico e a diminuição do estresse palmar, da pressão palmar. Quando foi aplicado com camundongos que tinham a doença, foi aplicado foi aplicado o exercício físico que foi feito com a natação, foi notado que houve a diminuição do estresse oxidativo e diminuiu os índices de colesterol mitocondrial, aumentando, melhorando a distribuição da CAV1, manteve a força de pressão palmar da amostragem, também houve a melhora do metabolismo glicolítico, aumento da atividade enzimática, do citrato sintase, o que prolongou a vida e houve também uma melhora da vida desses indivíduos que estavam com ela. Por conclusão, foi concluído que um programa de treinamento físico aeróbico é possível que haja melhora das funções bioquímicas características da doença. Dessa forma, o exercício físico ele pode contribuir para a melhora do perfil metabólico do organismo que apresenta tal deficiência de maneira a controlar a progressão da mesma e melhorando o quadro de sobrevida dos acometidos. Essas foram as minhas referências e obrigada. Parabéns pela apresentação, Jane, foi no tempo hábil. Eu gostaria de convidar a professora Annelisa para fazer a arguição desse trabalho. Olá, boa tarde. Pode só voltar para mim o início do pôster, por favor? Eu tenho algumas dúvidas, poucas. Excelente trabalho. Primeiramente, né? Parabéns pelo trabalho. É só dúvida realmente de querer entender um pouquinho mais, mas assim, achei excelente o seu trabalho. Eu dei uma lida no pôster antes da sua apresentação e gostei muito da forma da apresentação, devido a não ter ficado, digamos assim, uma poluição, né, com muitas informações. Não, você tentou sintetizar. Mas, ao mesmo tempo, eu tive dúvidas, assim, não foi, para mim, ele não foi tão autoexplicativo, certo? No sentido de que eu li e eu entendi tudo que você queria dizer, mas que com a sua apresentação você conseguiu complementar. Desce mais um pouquinho, por favor. Eu queria saber
na verdade, mais embaixo, na metodologia eu entendi o objetivo também. Mais embaixo, desça mais ali, nos resultados. Isso eu fiquei realmente em dúvida, não sei se eu me perdi um pouco com tantos, né, a forma que você colocou os seus resultados, eu me perdi em relação aos trabalhos. Você aí expôs só um não, né? Ou Não, foi? na verdade, o autor ele faz dois artigos. O primeiro artigo ele mostra como que seria esses indivíduos acometidos pela doença, e o segundo artigo ele traz esses mesmos indivíduos é, com um protocolo muito parecido, só que esses indivíduos eles têm a influência do exercício físico. E aí, apesar de não ter ficado muito claro na minha apresentação, mas aí os primeiros quadrinhos viriam nessa perspectiva de mostrar os resultados não é bem a palavra, mas assim, de mostrar como que essa doença ela afeta bioquimicamente o indivíduo, e a partir da natação, como que as melhoras que tiveram no indivíduo a partir do protocolo de exercício que foi aplicado. Entendi. Certo. É porque realmente na hora que você apresentou, realmente eu fiquei. Eu não me situei bem, não. Eu me perdi um pouco. Não, mas tudo bem, mas está ótimo o seu trabalho. As eu sempre, agora como era uma revisão, né, a gente fica pensando em referências mais recentes, né? Só que como foi o corte até 2019, eu acho, não foi? Foi. E aí acaba que as referências realmente elas ficam, né, um pouco mais antigas aí, né? Mas parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Acho que seria mais essa questão mesmo dos resultados que eu realmente fiquei em dúvida. Jaine, agradecemos, né, a sua apresentação e parabéns. Obrigada. Vamos para o próximo trabalho. Próximo trabalho, a autora principal é Andresa Aparecida de Medeiros Souza. Ela fala sobre Covid-19 na infância, revisão integrativa, assim como no outro trabalho foi explicado. Ela tem 5 minutos para a apresentação do trabalho dela e 3 minutos de arguição. Tá dando para ouvir? Boa tarde, me chamo Andresa e eu vou apresentar o trabalho que tem como título Covid-19 na infância, revisão integrativa. Em 2019, um grupo de pacientes com quadros graves de pneumonia de origem desconhecida trouxe, para a comunidade científica um novo tipo de coronavírus, nomeado SARS-CoV-2, pela Organização Mundial de Saúde, e ele que é o causador da Covid-19. O que é a Covid-19, né? É uma doença, né? Um vírus. Ele pode tem capacidade de gerar danos às estruturas vitais, como coração, pulmão, fígado e rins, e pode ser propagado por meio da inalação direta ou indireta de gotículas produzidas durante a tosse ou espirro, tanto na direta, né, no meio ambiente, como em objetos contaminados também, superfícies contaminadas. O conhecimento dessa patologia no universo infantil é de extrema importância, devido à propagação da pandemia, né, do Covid-19. Aí o objetivo desse estudo foi identificar quais as implicações da Covid-19 em crianças. O estudo foi uma revisão de literatura que buscou artigos dos últimos 5 anos, mas nesse meu estudo, na verdade, só tem artigos de 2019 e 2020, porque é recente, e usou como base de dados do PubMed, Cielo e Lilacs, e os descritores Covid-19, infância e coronavírus.
e teve como critério de exclusão os artigos fora da temática. Foram encontrados 17 artigos, aí desses só 7 entraram na discussão. Foi observado que as crianças com infecções pelo SARS-CoV-2 podem ser assintomáticas ou apresentarem sintomas mais leves, como febre, tosse seca, fadiga. Elas também podem apresentar alguns sintomas gastrointestinais, como desconforto abdominal, náusea, vômito, e também alguns sintomas do trato respiratório superior, como congestão nasal e coriza. Alguns pacientes podem apresentar, não são descartável apresentar sintomas mais graves como a pneumonia ou a síndrome do desconforto respiratório agudo, SARA, mas em geral as crianças elas possuem sintomas mais leves em comparação aos adultos. E um dos motivos, né, que podem ter levado a esses sintomas mais leves, que os estudos indicam, que pode ter a ver com o sistema imunológico da criança não ser tão desenvolvido. E isso pode não gerar uma resposta exacerbada dos sintomas da Covid na criança, como no adulto geram sintomas mais exacerbados. E também alguns estudos falam que pode ter ligação com as crianças terem a vacina da BCG, que treina essa imunidade inata da criança. Dentro disso, né, foi concluído que as crianças apresentam sintomas mais leves do que os adultos e que é necessário essa compreensão visando no futuro ter o controle de informações e assim permitir um futuro de imunoterapia, né? No caso, a vacina. Esse estudo eu terminei ele em maio, por isso que não tem dados sobre os novos sintomas que as crianças estão tendo hoje em dia. E tem alguns sintomas que não entrou nesse estudo, porque quando eu terminei ele, ainda não tinham artigos suficientes dos sintomas novos. Então eu concluí que essas crianças elas têm sintomas mais leves que os adultos e que é necessário mais estudos. Ok, Andresa, parabéns pelo seu trabalho. Marismar, acho que deve ter tido algum problema com ela em relação à conexão. Então, eu vou avaliar teu trabalho, tá? Realmente eu senti falta dos outros sintomas, né, que a gente encontra, porque assim, a síndrome, assim, aqui no Brasil chegou em março, mas antes a gente já tinha casos, né, desde novembro, dezembro no Japão, e a literatura japonesa, no Japão não, na China, desculpa, a literatura da China, ela traz muitos sintomas associados a esse público infantil, né? Então, assim, existia não só as queixas respiratórias e a questão das crianças estarem sintomáticas, mas também a gente tinha algumas orientações em relação à questão dermatológica que apareceram muito. Então, assim, da próxima vez ficar bem atenta, procurar muito essa literatura, porque é uma literatura que a gente não busca muito, que a gente encontra muita questão de procurar os jornais americanos, mas aí quando uma síndrome sai de um lugar específico, a gente vai buscar a literatura desse lugar específico. Tá Eu bom? li muitos artigos, mas essa parte dermatológica mesmo, realmente eu não vi em nenhum. Eu fui ver mais agora, mais recente, que está sendo mais visível, mas nas minhas pesquisas eu realmente não achei nada da parte dermatológica nas crianças. Mas seu trabalho ficou muito bom, você está de parabéns, tá? Eu acho que é uma doença nova que a gente vai buscar na literatura evidente, né? As evidências, e para depois vir nas pesquisas em loco. Então, você está de parabéns. Obrigada. Daniele? Lá,
Será que não vai esperar um pouco, não? Eu vou dar só 2 minutos para que a gente possa ver se Marismar, se eu consigo falar com Marismar, tá bom? 2 minutos, tá, gente? A gente volta agora, vai tentando até ver se ela consegue voltar, já que a gente tem muito trabalho, senão a gente vai atrasar. E como a gente tem outras salas, a gente vai acabar se atrasando para as outras salas também, tá? Bom, o próximo trabalho é de Natália Caroline Chagas de Souza, que vai tratar do tema a influência do comprometimento das pacientes na manutenção da terapia complexa descongestiva. Boa tarde, vocês me escutam? Sim. Que eu estou substituindo a apresentadora. Também sou autor do trabalho. Posso dar início? Ok, então quem vai apresentar o trabalho é Vinícius Oliveira Santos, que é o autor do trabalho. Bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado. Boa tarde a todas. Bom, meu nome é Vinícius Oliveira Santos. Sou acadêmico do curso de Fisioterapia do 4º período da Uninasal. Trouxe para vocês o meu trabalho intitulado Influência do comprometimento das pacientes na manutenção da terapia complexa descongestiva. Tive auxílio dos coautores e orientação da professora Josiane Hatch. Bom, como sabemos, o câncer de mama é uma neoplasia maligna muito comum entre as mulheres e cerca de 2 milhões de novos casos surgem anualmente em todo o mundo. E na maioria dos casos, as pacientes elas evoluem com a mastectomia, que é indicada para o tratamento. Por conta dessa mastectomia ser um procedimento invasivo e atingir principalmente a rede linfática das pacientes, é muito comum elas apresentarem linfedema relacionado ao câncer de mama. E aí que entra a terapia complexa descongestiva. É um conjunto de técnicas que é padrão ouro hoje em dia e visa diminuir a perimetria do membro, aumentar a amplitude de movimento do membro afetado, entre outros ganhos. Ela é dividida em 2 fases, a fase intensiva e a fase de manutenção. A fase intensiva geralmente dura cerca de 1 a 2 semanas e é aplicada por um profissional. E a fase de manutenção, ela é mais longitudinal e ela pode ser aplicada em domicílio. Tá? Sendo assim, é necessário analisar a colaboração dessas pacientes na fase de manutenção, que afeta na conservação do efeito terapêutico alcançado, melhorando a qualidade de vida dela. O objetivo do estudo é analisar a importância do comprometimento das pacientes na fase de manutenção da terapia complexa descongestiva. Bom, trata-se de uma revisão de literatura encontrada nas bases de dados Cielo e PubMed. Utilizamos os descritores reabilitação, fisioterapia, neoplasias da mama e linfedema, assim como seus respectivos termos em inglês, e utilizamos o operador booleano AND para refinar a pesquisa. Como critério de inclusão, temos ensaios clínicos que tratavam apenas pacientes mulheres que tiveram linfedemas relacionados ao câncer de mama unilateral e que tratavam da fase de manutenção da terapia. Como critérios de exclusão, tiramos os teleatendimentos e artigos que associavam a outra terapia à TCD, como eletroterapia e farmacoterapia. Assim também como os artigos que trouxeram kinesiotape como alternativa de enfaixamento.
Na referência, ou nos resultados, a gente ficou com 3 artigos, tá? Dos 284 encontrados. Os 2 primeiros artigos, o mesmo grupo de pacientes recebeu a fase intensiva e logo em seguida começaram a fase de manutenção, com orientações e acompanhamento, semestralmente ou mensalmente, tá? Receberam cuidados com a pele, enfaixamento compressivo, exercícios específicos para o enfaixamento, tá? E nos resultados desse primeiro artigo da tabela, é interessante falar, porque mostrou que o volume do linfedema durante a manutenção refletiu principalmente a adesão das pacientes a essa terapia. Por quê? O linfedema se mostrou estável em 20% da amostra, ele aumentou em 52% e diminuiu em 28%. Já no segundo artigo, no primeiro mês, houve um aumento, mas não foi significativo, e no segundo e terceiro mês houve uma redução, mas também não foi significativa. No último artigo da minha tabela, um ensaio clínico que foi dividido em grupo A e grupo B. Os 2 grupos receberam a fase intensiva, e o grupo A, ele continuou com a fase de manutenção, e o grupo B, ele desistiu, foram mulheres que desistiram, abandonaram a fase de manutenção. Ambos os grupos, eles foram reavaliados após 5 anos, certo? E aí, nos resultados, a gente encontra o grupo A conseguindo manter estável durante os 5 anos a redução do linfedema, que conseguiu lá na fase intensiva. E o grupo B, ele apresentou 14% de aumento considerável no volume do linfedema, né, afetado, em comparação com o grupo A. Na conclusão, fica claro a importância do papel, né, da mulher nessa fase de manutenção, que é onde ela tem maior protagonismo. E é notório, né, que a terapia complexa descongestiva tem melhores resultados quando há um maior empenho dessas pacientes na fase de manutenção da terapia complexa descongestiva. Aqui estão as referências, né, e muito obrigado pela atenção. Parabéns pela apresentação. Gostaria de passar a palavra para a professora Anelisa. Boa tarde, Vinícius. É Vinícius, não é o nome dele? É, Vinícius. Isso. Vinícius, eu achei excelente o seu trabalho. Eu sou fisioterapeuta e eu vejo, inclusive nós moramos aqui em Petrolina, né? E tem muitos casos de mulheres mastectomizadas. O que eu achei que você apresentou super bem, super claro, assim, sabe? Bem seguro da sua apresentação em relação a todos os aspectos do seu pôster. O meu questionamento é só, não tem referências mais atualizadas? Não, essa pesquisa a gente buscou artigos de, no máximo, 10 anos atrás, né? E aí a gente excluiu, tinham muitos artigos que traziam principalmente o kinesiotaping, né, como alternativa, e muitos artigos eles não tratavam a fase de manutenção, entendeu? Só tratavam a fase intensiva da terapia. Aí a gente só conseguiu ficar com esses 3 artigos no final. Então, por causa, entendi. Porque realmente o kinesiotaping, ele estava muito em alta ultimamente, né? E aí ele acaba que você acabou excluindo vários artigos, né? Vários estudos. Certo. Mas excelente seu trabalho. Muito obrigado. Eu gostei mesmo. Parabéns. Vamos lá. Dar continuidade. Eu estava falando com Maria Ismael, vou pedir para vocês mais 2 minutinhos, tá certo? Ela não está conseguindo entrar na sala, então se alguém, se a monitora puder ajudá-la nesse momento, vai ser importante. Ela não consegue entrar de jeito nenhum na sala. Você não quis colocar nenhum recurso para determinar mais, né? Não, Colocou fisioterapia em geral e saúde da mulher em geral. isso. E apareceram outros recursos? Eletro, kinesiotape, algum... Apareceu sim, Aí mas você excluiu. daí eu quis excluir e incluir apenas esse. Certo. Excelente trabalho. Era só para esclarecer, porque eu tentei ler e para mim aqui eu não consegui, sabe? Ficou pequenininho. Mas
O tempo de arguição terminou. Não, mas ficou excelente, excelente trabalho. Era só realmente para entender melhor o que eu não estava enxergando. Parabéns. Parabéns, Juliana. Bom, o próximo trabalho é a importância do tratamento fonoaudiológico nos distúrbios vocais em docentes. O trabalho vai ser apresentado por Gilaine Fragoso Alves da Silva. 5 minutos, Gilaine. Boa tarde a todos. Meu nome é Girlane, sou estudante do 4º período do curso de Fonoaudiologia pela Universidade Católica de Pernambuco, e o seguinte trabalho tem como título a importância do tratamento fonoaudiológico nos distúrbios vocais em docentes. Na introdução, vemos que o docente é um profissional da voz que enfrenta muitos desafios por um conjunto de condições desfavoráveis de ensino, sendo considerada a categoria profissional com maior prevalência nos distúrbios vocais. Além das condições desfavoráveis de trabalho, a falta de um preparo vocal leva o professor a fazer ajustes vocais inadequados, como na variação da frequência, competição com o ruído ambiental para atrair a atenção dos alunos, além de enfrentamentos de situações de ansiedade, que também podem gerar, por exemplo, falhas na voz, rouquidão, secura na garganta, desconforto e pigarro. Nesse sentido, é crescente a preocupação com a qualidade de vida dos professores diante desses desafios ocupacionais a que são submetidos. O objetivo foi verificar a efetividade do tratamento fonoaudiológico em docentes, analisando os fatores associados ao distúrbio de voz. Para realizar esse trabalho, foi feita uma revisão integrativa que utilizou os descritores distúrbio da voz, docentes, disfonia, fonoterapia e professores. Encontrou-se 766 artigos na base de dados Lilacs e Medline, dos quais foram excluídos 755 pelos seguintes critérios: outros idiomas, artigos publicados no período há mais de 5 anos e os que não se encaixam na temática. Como resultados, temos o esforço vocal como a principal causa dos distúrbios vocais nos professores, que pode ter relação com a disfonia por tensão muscular e envolver toda a musculatura, tanto intrínseca quanto extrínseca da laringe. Os principais fatores associados a esse distúrbio da voz são a jornada de trabalho excessiva, o acúmulo de atividades ou de funções, postura e equipamentos inadequados, o ruído ambiental, a demanda vocal excessiva, espaço físico inadequado, a má qualidade do ar, alergia à poeira, beber pouca água e também o uso de giz e o estresse. Analisou-se também que a abordagem fonoterápica proporciona uma mudança no funcionamento vocal através de técnicas e estratégias compensatórias para a voz, que tem a finalidade de incentivar a produção mais eficaz e mais relaxada, também proporcionando uma adequação da coordenação pneumofonoarticulatória para assim manter o melhor padrão de fala possível. Para concluirmos, a intervenção precoce e o tratamento fonoaudiológico fazem total diferença na qualidade de vida desse profissional, pois vem se mostrando extremamente eficazes e de caráter preventivo. Portanto, é de extrema importância a adesão ao tratamento para alcançar sucesso terapêutico e também evitar a recidiva do problema de voz. Essas são as referências e obrigada. Bom,
Gilaine, parabéns pelo trabalho, né? Mas eu senti, primeira coisa, a falta das referências realmente, porque se é uma revisão que você fez, pelo meu cálculo, você deveria ter colocado pelo menos 16, né? Se foram as referências que você utilizou. Às vezes, a gente tem o costume, né, de colocar um mais resumidozinho, porque o trabalho, né, inicial que a gente envia, ele pede um texto mais resumido, assim, tantas palavras mais a referência. Então, nesse momento, é preciso que você coloque tudo que está aí, porque esse seu trabalho vai para os anais, entender do jeito que está. E aí, para quem vai para os anais, precisa ver as referências, tá? Vi que você fez um bom trabalho, né, analisando. Realmente, a gente tem pouca coisa escrita sobre terapia fonoaudiológica. Eu sou fonoaudióloga e a gente tem poucas coisas escritas sobre terapias. E eu acho que é importante a gente falar sobre o nosso trabalho e a importância do nosso trabalho, principalmente desse público que são os professores, tá? Eu acho que, no mais, também no iniciozinho, na introdução, você faz uma introdução lindíssima na sua fala, que eu acho que também poderia ter sido colocada também para entrar nos anais, tá? Porque você meio que resumiu muito. Então, mas quando você fala dos abusos, do pigarro e etc e tal, que não está escrito no texto, eu acho que poderia ter entrado agora na hora da apresentação e que isso vai ser colocado nos anais. No mais, parabéns pelo seu trabalho. Tá certo, obrigada pelas considerações. Vamos lá. O trabalho agora é dificuldades na adesão ao aleitamento materno exclusivo e influência no desmame precoce. Quem vai apresentar esse trabalho é Emilaine Lucena Lima de Freitas Meira. Boa tarde a todos. Meu nome é Emilaine Lucena, eu sou docente do Centro Universitário São Miguel e sou extensionista do projeto Implementação do Teste da Linguinha e Teste da Orelhinha em uma maternidade pública de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco, UPE. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Dificuldades na Adesão ao Aleitamento Materno Exclusivo e Influência no Desmame Precoce. Nós sabemos que o aleitamento exclusivo materno, nos primeiros 6 meses de vida, ele é primordial devido a diversos fatores, como, por exemplo, a prevenção contra doenças, a redução da mortalidade e o aumento da imunidade. E ele auxilia no desenvolvimento craniofacial e nas funções estomatognáticas, né? Além de consolidar essa questão afetiva que é o binômio mãe-bebê. Contudo, a prática do aleitamento materno exclusivo, ela é desmotivada pela falta de experiência prévia de amamentação da puérpera, a ausência do incentivo dos profissionais de saúde e também a produção insuficiente de leite da mãe, levando ao desmame precoce e podendo causar riscos à saúde. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência da adesão ao aleitamento materno exclusivo nos neonatos assistindo em uma maternidade pública de Pernambuco. Essa experiência ela foi vivenciada com puérperas do CISAM nos períodos de outubro de 2019 até março de 2020 e foram aplicados questionários referentes às variáveis do nascimento com as puérperas, das quais se investigou-se, dentre várias questões, se a mesma havia recebido orientação sobre a amamentação durante o pré-natal, se ela relatava sentir dor, dificuldade ao amamentar ou algum desconforto durante o período da amamentação. Então, observou-se que grande parte das genitoras, cujas idades elas variavam de mulheres muito jovens até as mais maduras, elas estavam realizando esse aleitamento materno com complementação alimentar, ou seja, utilizando o copinho ou a sonda, e inibindo a função de sucção, que é uma função importantíssima no sistema estomatognático.
Então, durante a amamentação, nós analisamos aspectos gerais das funções orofaciais para investigar os movimentos, né, dessa sucção, a posição dos lábios do neonato, se ocorria um efetivo vedamento labial à auréola materna, se estavam devidamente coordenados os movimentos e as funções de sucção, deglutição e respiração. Observou-se que a falta de orientação sobre o aleitamento materno durante o pré-natal interferiu bastante, né, em relação a essa adesão ao aleitamento materno exclusivo e as queixas de dificuldade do amamentar das puérperas. E aí veio essa necessidade da complementação da dieta com leite artificial e influenciou diretamente no desmame precoce dos neonatos. Como considerações finais, ressalta-se que os RNs, os recém-nascidos amamentados naturalmente, eles tendem a não desenvolver hábitos orais deletérios, né, devido ao intenso trabalho muscular e dos órgãos fonoarticulatórios durante a sucção ao leite materno. Eles apresentam uma musculatura perioral exercitada corretamente e efetiva, né, evitando essa sucção não nutritiva. A promoção do aleitamento materno exclusivo garante a saúde materno-infantil e também previne, né, para a puérpera a questão do câncer de mama. E ela vem aí para evitar esse desmame precoce. E sua adoção, ela como rotina hospitalar, ela precisa ficar evidenciada. E minha apresentação foi essa. Obrigada pela oportunidade. Parabéns, Emiline, pela apresentação, né? Eu vou fazer a avaliação do teu trabalho. Assim, eu acho que ficou um pouco confuso para mim, porque inicialmente você fala como se fosse um relato de experiência, mas ao mesmo tempo traz como considerações finais, assim, alguma coisa relacionada ao que você já pesquisou na literatura, tá? Para mim faltou assim, qual foi o objetivo real da questão desse relato. Ficou faltando algumas coisinhas assim que eu acho que inclusive eu avaliei teu trabalho quando ele veio, né, para fazer, eu coloquei algumas coisas de observação, mas eu acho que é um trabalho que vale virar um artigo científico realmente. Porque Obrigada. se você não tem essa experiência dentro da maternidade, eu acho que é uma oportunidade de vocês desenvolverem um estudo a longo prazo, né? Aproveitar e desenvolver um estudo a longo prazo para estar vendo e acompanhando essas mães que vocês avaliaram, que tiveram dificuldade no aleitamento, e a posterior fazer uma consulta com essas crianças quando elas estiverem com 6 meses na idade de transição alimentar, com 1 ano, quando a gente já começa a nascer os dentinhos, para ver como é que está isso aí em relação à promoção de saúde que vocês realizaram. No mais, parabéns pelo trabalho. Ok, obrigada. Vamos lá, mais um trabalho, né? Dificuldade na amamentação. Marisma, tá me escutando agora? Parabéns, que bom ter você aqui, querida. Vamos lá. Não, mas é assim mesmo, eu estava dizendo aqui para o grupo todo, né? A gente está iniciando esse processo de congressos online. E a gente vai ter dificuldade hoje, amanhã. Quando funciona é ótimo, né? Quando funciona está ótimo. Então, bem-vinda. Desculpa, perdi as primeiras avaliações, mas não teve condições, não ouvia nada no primeiro momento. Pois agora você vai avaliar todas. Eu e a Annelisa vamos só observar. Então, vamos lá. Sinta-se à vontade. Vamos lá. Então, a gente vai para o próximo trabalho, que é dificuldade na amamentação em relação à tipologia do mamilo, um estudo de caso. Quem vai apresentar é Maria Alessandra Maciel da Silva. Alessandra, 5 minutos de apresentação e pode iniciar. Boa tarde.
Meu nome é Maria Alessandra, sou discente da Unisão Miguel, faço parte da extensão, implementação do teste da linguinha em uma maternidade pública de Pernambuco, com anuência da UPE. Sabemos que o leite materno ele é um alimento completo, natural, que além de prático, ele é isento de bactérias e contém uma grande quantidade de nutrientes, que irão ajudar tanto no desenvolvimento imunológico, quanto nos aspectos nutricionais e psicológicos dessa criança. E para que uma amamentação aconteça com sucesso, vai depender que a puérpera esteja preparada, segura e informada. Para que esse processo de adaptação seja tranquilo, que elas evitem ter dúvidas, dificuldades e possíveis complicações. O objetivo é descrever a caracterização das puérperas em relação à dificuldade da tipologia do mamilo. Então, trata-se de um estudo transversal que foi realizado em recém-nascidos do Centro Integrado de Amauri de Medeiros, que é o CISAM, que faz parte do complexo hospitalar da Universidade de Pernambuco, entre o período de outubro de 2019 e março de 2020, foram aplicados questionários relativos às variáveis do nascimento congenitoras, juntamente com o protocolo de avaliação do frênulo lingual, com base no protocolo de avaliação do frênulo da língua proposto por Martinelli. Então, foram entrevistadas 76 mães, de idade média de 27 anos, e os respectivos recém-nascidos, cuja idade gestacional variou entre 32 e 41 semanas. Então, segundo a avaliação da tipologia do mamilo, foram observados que 72% eram mamilos normais, 2% eram planos, 25% semiplanos e 1% invertidos. Essa dificuldade de amamentação foi encontrada em 76,18% das puérperas, e onde 23,82% não apresentou dificuldade. Então, a gente pode concluir que uma das principais dificuldades encontradas pelas puérperas está relacionada à tipologia do mamilo. Por isso é tão importante que os profissionais façam exames das mamas para a detecção de anomalias estruturais, inflamatórias ou lesões cirúrgicas que possam afetar a amamentação, ressaltando sempre a importância e as vantagens da amamentação, do aleitamento materno. Essas são as minhas referências e obrigada. Bom, queria que Marismar fizesse as considerações desse trabalho. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, além do simpósio como um todo, a aluna que está apresentando. Eu tive dúvida aí quando ela falou porque cortou um pouco a fala, mas eu fiquei acompanhando só a leitura. Em relação ao quantitativo do percentual, quando você fala na metodologia, eu gostaria que você repetisse, por gentileza, essa parte dos percentuais. Certo. Veja, segundo a avaliação da tipologia do mamilo, foram 72 mamilos normais, 2% planos, 25% semiplanos e 1% invertidos. E algumas mães tiveram dificuldades, que foram 23,82. Tá bom? Não, desculpa, me confundi. Foi a pergunta. Apresentaram 76,18, apresentaram dificuldade, onde 23 não apresentou dificuldade. Deu para entender? Ou posso repetir? Deu. Me diga o seguinte, como foram conduzidas essas mães? Vocês fizeram o trabalho de campo, em locos,
a gente aplicou questionários, juntamente com a avaliação do fonolingual. E como foi vocês atuaram em orientação em educação e saúde para essas mães? Não. Não, Nós só fazemos fizeram... partes, nós fazemos Daniele, o teste da linguinha com elas. Aí, junto com esse teste da linguinha, a gente aplica esse questionário. Entendeu? então foi um levantamento, foi um trabalho só estatístico, né? Prevalência. Isso. Ok. Não, é um trabalho que eu sugiro que vocês avancem, né? Quando a gente está em banco de leite, para mim me surpreendeu os 72% de normalidade desses mamilos, porque na minha residência de obstetrícia, inclusive meu internato foi em banco de leite, e a gente teve na prática a gente tinha, é surpreendente, porque na prática a gente tinha uma quantidade de mamilos invertidos bem maior do que o apresentado, e bom, também não foi no CISAM, foi no IMIP, mas eu sugiro que vocês, eu fiquei pensando que esse trabalho poderia ser feito de forma mais profunda, estudado com mais intensidade, inclusive fazendo um estudo comparativo entre a maternidade do IMIP e do CISAM, porque é um trabalho muito, muito interessante, e eu fui uma mãe que amamentei 2 filhos e tive uma dificuldade, né, com mulher, né, muito grande, e fui muito bem conduzida no IMIP, então, assim, venci a amamentação completa. Eu acho que esse trabalho, ele é um trabalho muito rico, um trabalho muito bonito, né? Parabenizo mesmo a equipe, porque é um trabalho que merece uma intensidade maior aí, né? Está bem conduzido, e eu diria que, inclusive, quando vocês, sei lá, se gerar um mestrado, algum trabalho mais de especialização, que pudesse também analisar, não só fazer, eu acho que uma variável aí de analisar as dificuldades relacionadas também ao bebê, ao RN, porque a gente também teve um estudo na época em que mulheres com mamilos invertidos, mas que foram encontradas algumas patologias nos RNs que não eram detectadas no primeiro momento, mas que levava a um estudo bem maior. Ok? Certo. Eu gostaria muito de ter essa oportunidade de conseguir fazer essa conciliação em mim, precisa. Seria muito bom, acho que minha turma gostaria muito também. Só que eu não tenho nem noção de como fazer isso. Mas vou procurar sim. E obrigada pelas palavras. Daniela, acho que já foi, e aí é próximo. A prática fonoaudiológica em âmbito hospitalar infantil durante a pandemia da Covid-19, a apresentadora é Stephanie Cristiane dos Santos Souza. Boa tarde. Está dando para me escutar? Sim. Certo. Meu nome é Stephanie, eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que tem como tema prática fonoaudiológica em ambiente hospitalar infantil durante a pandemia da Covid-19, sendo auxiliada também pelas autoras Amanda Diniz, Geise Oliveira e orientada por Daniele da Silva. Bom, em meados de março de 2020, foi evidenciado de forma de uma quantidade maior no Brasil o grande contágio da Covid-19. A partir disso, foram realizadas medidas de controle, tanto na população quanto em ambientes hospitalares e de saúde. Essas medidas de biossegurança, que iniciavam por etiquetas respiratórias, evitar aglomeração, contato direto, foram realizadas inicialmente na população e, posteriormente, a questão de medidas de controle no ambiente de saúde.
A população acometida, em geral, principalmente o público infantil, também foram um dos alvos. E esse público também se tornou de risco por conta também das suas comorbidades, como a encefalopatia crônica progressiva, a própria idade, a prematuridade, alterações nutricionais, alterações metabólicas associadas ao contágio da Covid-19, agravava ainda mais o quadro clínico dessas crianças. Sendo dos sinais e sintomas da Covid-19 a dispneia, a mialgia, a alteração dos sentidos como a alteração do paladar, a alteração do olfato, a fonoaudiologia foi uma das profissões que também atuou na linha de frente, sendo necessária para favorecer todo esse quadro clínico. Então, o nosso trabalho tem como objetivo descrever a experiência do fluxograma de atendimento fonoaudiológico realizado em um setor de doenças infecto-parasitárias infantil, no período da pandemia por Covid-19, em uma instituição de referência no combate ao vírus. Inicialmente, esse fluxograma foi criado com a coordenação do serviço, junto com os profissionais, sendo baseado com as medidas publicadas tanto pela OMS quanto pelo Conselho Regional da Profissão. Esse fluxograma tinha como alvo o cuidado infantil de forma preventiva, tanto preventiva no cuidado quanto a evitar o uso desnecessário de paramentos e sendo priorizado a profissão no momento. Então, esse fluxograma iniciava com um profissional que iria até o prontuário e, posteriormente, elencava a necessidade da atuação da fonoaudiologia. Em seguida, esse profissional entrava em contato com a equipe médica ou nutricional ou a equipe atuante ao paciente para elencar essas necessidades e evidenciar essas atuais necessidades em si. Posteriormente, realizava orientações como mudança de decúbito, observação de presenças de sintomas e sinais de disfagia, dificuldades de comunicação, uso de utensílios, entre outros. Essas orientações eram realizadas à equipe que manipulava esse paciente diariamente. Em momentos que esse paciente não melhorava diante dessas orientações, o profissional de fonoaudiologia, ele se paramentava de acordo com o preconizado e iria realizar esse atendimento direto, sendo realizadas medidas, manipulação oral, terapia direta, recomendação da melhor via alternativa, entre outros, e posteriormente a desparamentação de acordo com o preconizado também. Então, diante desse fluxograma no público infantil, foi possível analisar que a execução deste, associada à recomendação de biossegurança, bem como a atuação profissional apenas quando necessário, foram bastante efetivas durante o período da pandemia analisado, trazendo benefícios à tríade família, paciente e profissionais. Muito obrigada, e essa referência foi utilizada para a introdução do atual trabalho. Bom, eu vou deixar para a Marismar avaliar esse trabalho. Tá bom, Marismar? Ok, Daniele. Eu gostaria que voltasse para o objetivo do trabalho. Vocês tiveram, parabenizar pelo trabalho, e vocês tiveram como objetivo descrever o fluxo de atendimento fonoaudiológico realizado em um setor de doença infecto-parasitária infantil no período de pandemia por Covid-19, em uma instituição de referência no combate ao vírus. Eu senti falta quando você fala de medidas de controle de biossegurança em ambiente e para com as pessoas, né, nele contido, eu senti falta de talvez uma organização do fluxo, uma organização dessas medidas. Eu não sei se foi a pressa de você apresentar, mas eu sinto uma ausência de um cuidado mútuo, né? Então, como se tivesse tido uma preocupação excessiva com a equipe, mas não foi falado alguma coisa dessa relação paciente-profissional. Acho que você poderia... Isso é a título de colaborar, tá? O trabalho está ótimo, mas só a título de colaborar, eu acho que vocês poderiam organizar um pouco mais, pelo menos na fala, um pouco mais as medidas
de biossegurança, de controle de biossegurança, que na fonoaudiologia exige um bocado pelo contato, principalmente na prevenção de contato por aerossóis e gotículas. Eu acho que vocês podem rechear um pouco aí, Stephanie. Isso, eu acho que foi por conta, a gente percebeu depois que faltou realmente fluxograma no trabalho em si, e como é um formato bem reduzido e um tempo muito pequeno, acabou que saiu por despercebido essa relação, mas realmente o nosso principal objetivo era a biossegurança, tanto entre a equipe, quanto em questão de paramentação, quanto no cuidado com o próprio paciente nesse contágio, até porque a gente tem toda a manipulação oral e a questão de aerossóis que teve que ser toda articulada por conta da própria fisiologia do Covid, né? Eu sugiro numa próxima apresentação, uma exposição de congresso, o que for, que vocês possam, já que o objetivo é descrever o fluxo de atendimento, que vocês possam desenhar mesmo um fluxograma, que ele é bem didático e que faz uma diferença bem grande. Agradeço as considerações. Vamos dando continuidade. Eu acredito que seja o penúltimo trabalho. E aí vem a fonoaudiologia e o uso da telesaúde no contexto, né, do telesaúde no contexto do Covid-19. Quem está apresentando é Daniele Pereira de Lima, e aí tem 5 minutos, mais 3 minutos de fala do Arguido. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, bom, meu nome é Daniele, sou estudante de fonoaudiologia da Unisão Miguel, e o tema do meu trabalho é justamente esse, né, a fonoaudiologia e o uso do telesaúde no contexto Covid-19. Lembrando que tem uma lei, né, aprovada, a Lei 13.989/20, que dispõe, né, sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus, né, e está em vigor desde o último 16 de abril. Bom, devido à pandemia, né, do novo coronavírus, o Brasil e o mundo ele vem enfrentando uma emergência, né, sem precedentes na história, de gravíssimas consequências para a vida humana e para a saúde pública, né? A pandemia ela trouxe consigo desafios que anteriormente impensáveis. Todo mundo teve que começar a se reorganizar, né, em relação às suas rotinas familiares, lazer, trabalho e a relação, né, de consumo de bens e serviços. Eu sempre digo que a pandemia ela antecipou, né, talvez um futuro que fosse acontecer daqui a 2 anos, só que daí veio de forma repentina, né, bom. Então, assim, o objetivo do nosso trabalho é apontar os benefícios, né, do uso do telesaúde pelos fonoaudiólogos e pacientes durante a pandemia do Covid-19. É uma revisão de literatura. As bases de dados utilizadas foram BVS Brasil, ICL e Google Acadêmico e PubMed, e foram selecionados 7 artigos, né, a partir da leitura do título e resumo, mas foram escolhidos apenas 3, né, dentro do contexto, né, da fonoaudiologia. E os critérios de inclusão é que fossem no período compreendido, né, entre 2019 e 2020, que é justamente o período da pandemia. E os descritores utilizados foram telemedicina e fonoaudiologia. Bom, os resultados encontrados é que o uso do recurso da telesaúde demonstrou que ser eficiente, né, para o atendimento de pacientes com demandas fonoaudiológicas. Um estudo ele mostrou que crianças com TEA, os pais foram orientados, né, para a realização das terapias em casa, né, de atividades de estimulação, de funções executivas, e o acompanhamento remoto foi realizado, né, pelo fonoaudiólogo. Um outro estudo apontou que 17 pacientes idosos que eram atendidos no ambulatório de atenção primária à saúde, 2 pacientes idosos inicialmente mencionaram que não gostavam de usar esse tipo de tecnologia e preferiam suspender o atendimento, né? Entretanto, por se tratar, né, de casos de distúrbios de deglutição, uma das fonoaudiólogas teve que
fazer um segundo contato com estes, né, e propôs um teste para o atendimento e o monitoramento, né, do caso nesse período, né, e eles aderiram ao modo proposto da teleconsulta, com suporte, né, de um familiar, né, para lidar com a tecnologia, ou familiar ou cuidador. Bom, e concluímos que o uso da telesaúde, né, tem sido uma inovação. E até então, né, não presente, né, no contexto nacional, foi inaugurado, né, com a Covid-19 a aprovação, né, do estímulo ao uso da teleconsulta durante o período da pandemia, nos aspectos éticos, a necessidade, assim, né, como no atendimento presencial, de que todos os direitos do paciente sejam mantidos. A orientação aos pais, familiares e cuidadores, né, tem repercussão positiva no teleatendimento, tanto para auxiliar no uso das tecnologias, como no manejo, né, dos exercícios domiciliares. E salientando-se que, no caso desses pacientes idosos, que foi citado nos resultados, às vezes tem um custo com a questão de transporte, porque muitos do interior, mora distante. Então, assim, a telesaúde traz esse custo, essa redução de custo no quesito a transporte ou estadia, tem a questão também da alimentação. Então, é visto como de forma positiva nesse aspecto, até mesmo para alcançar os lugares mais distantes, né, que têm difícil acesso. É isso. Bom, parabéns pela apresentação. Vou pedir para a Anelisa comentar esse trabalho. Boa tarde, Daniele. Daniele, eu achei seu trabalho excelente, assim, achei bem uma abordagem interessante, assim, a forma que você conduziu, certo? Volta só um pouquinho. Em relação à metodologia, que eu queria dar uma olhadinha. Só tinha 7 artigos sobre o assunto. Com os descritores utilizados, né, que assim, se a gente for usar telemedicina e coronavírus ou o SARS-CoV, a gente encontra muitos, mas aí como a gente usou 2 descritores, telemedicina e fonoaudiologia, que é com o objetivo que a gente queria justamente retratar o trabalho da fonoaudiologia, só encontramos apenas 7. Certo. E aí não pensou em colocar Lilacs também? Não, porque assim, esse daí foi bem rápido. A gente tinha um curto espaço de tempo, aí a gente só pesquisou nessas bases de dados mesmo. PVS, o Cielo, a PubMed e o Google Acadêmico. Acho que talvez acrescentasse mais, né? Isso. Achei que isso assim, deixa a desejar um pouco, né? Que a gente teria um respaldo melhor para o trabalho. Mas no todo do trabalho ele está bem escrito e você fez uma apresentação de uma forma bem segura, entendeu? E aí eu gostei bastante do seu trabalho, mas eu senti falta na metodologia, isso me chamou a atenção. Tá bom, obrigada pela consideração. Parabéns. Obrigada. Vamos para o próximo trabalho, que vai falar sobre megaesôfago chagásico, uma revisão integrativa. A apresentadora é Gabriele Nascimento Lima, ela terá 5 minutos e entraremos depois para as arguições. Olá, vocês estão me escutando agora? Agora sim. Ah, tá, pronto. Olá, meu nome é Gabriele Nascimento, sou estudante de medicina no 4º período da UPE e hoje vou falar um pouco sobre megaesôfago chagásico, uma revisão integrativa. Contextualizando, o megaesôfago chagásico é uma acalásia, é um distúrbio motor secundário à doença de Chagas,
E, embora mais prevalente em áreas endêmicas para a doença de Chagas, como algumas regiões do Brasil, há uma limitação de informações sobre essa esofagopatia, principalmente quando se comparado à cardiopatia chagásica, necessitando, assim, de estudos que compilem o conhecimento produzido acerca dos aspectos relevantes da doença. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi identificar a produção científica sobre os aspectos clínicos, epidemiológicos e de avaliação diagnóstica do megaesôfago. Para isso, foi realizada uma revisão integrativa, utilizando um cruzamento dos descritores acalásia e doença de Chagas, nas bases do Medline e PubMed e do Liliax. Os critérios de inclusão foram estudos observacionais e revisões acerca dos aspectos citados nos objetivos, e, a partir disso, foi encontrado 260 artigos, dos quais 244 artigos foram excluídos, pois ou estavam com um texto indisponível ou apresentavam uma abordagem principalmente sobre fisiopatologia, tratamento, e também havia alguns relatos de casos. Dessa forma, restaram 16 artigos, e a partir dos quais, certo, foi possível observar que a prevalência de megaesôfago ele varia conforme as regiões endêmicas, que observou-se também que as manifestações esofágicas da doença de Chagas são muito similares à da acalasia idiopática, diferindo principalmente na maior proporção de dilatação esofágica no caso de Chagas, e também, segundo algumas revisões comparativas e esse estudo observacional comparativo de Da Costa, observou-se que há um maior período de evolução dos sintomas na etiologia chagásica. Esses dois estudos observacionais aqui, de Souza e Carrilho, foram realizados no Centro-Oeste brasileiro, e eles mostram que há uma maior incidência da doença entre os 50 a 60 anos, certo? Afeta igualmente homens e mulheres, não há uma distinção significativa da frequência entre os sexos. Os sintomas mais frequentes relatados foram disfagia, regurgitação, dor e perda de peso, né? A halitose também foi frequente em 69% dos pacientes do estudo de Souza. E esses sintomas, eles são mais frequentes e mais severos quanto maior a dilatação esofágica. Todavia, muitos pacientes com um grau aumentado de dilatação não referem disfagia. Por isso, alguns autores relataram que não há uma relação direta da disfagia com o grau de megaesôfago. O score de Epworth é usado para analisar a gravidade da doença e a eficácia do tratamento, com base na presença e na frequência dos sintomas mais frequentes. E para o diagnóstico, além da sintomatologia, utiliza-se alguns exames complementares, como a manometria, né, que é o ideal, porque ela analisa, consegue distinguir diferentes causas de disfagia. Todavia, a manometria não é a realidade do SUS. No SUS é mais utilizado o esofagograma baritado, o qual vai avaliar a morfologia, o grau de dilatação do esôfago, e a partir disso pode ser classificado o megaesôfago a partir dos critérios de Rezende ou de Mascarenhas. E a endoscopia digestiva alta pode ser utilizada também para afastar possíveis causas de malignidade. A partir disso, é possível fazer uma estratificação que permite um melhor diagnóstico, um diagnóstico mais preciso, uma melhor escolha no tratamento e da avaliação prognóstica. Dessa forma, concluiu-se que os estudos clínicos, epidemiológicos e diagnósticos sobre megaesôfago chagásico são bem relatados desde as revisões apontadas por Rezende no século XX. Porém, há uma desproporção na produção e atualização dos artigos entre as regiões endêmicas brasileiras. Vou citar como exemplo aqui no Nordeste, que há pouco estudo sobre megaesôfago. É isso. Obrigada. Parabéns, Gabriele, pela apresentação. Vou pedir para a professora Marismar fazer as suas considerações. Boa tarde, Gabriela, parabéns. Por favor, retorne a metodologia do teu trabalho. Tá. Eu aí vou perguntar, apesar de vocês terem selecionado 260 trabalhos e ter ficado só 16, também acho que poderia ter como pesquisa um pouco mais de bases. Eu acho que, a partir do momento que você lê a metodologia dos artigos pesquisados, você sabe mais ou menos direcionar o que você quer, né? Então, iniciar o trabalho fazendo um levantamento das metodologias, para mim, é uma sugestão, sempre um quadro
onde a gente possa fazer a escolha do que a gente quer. E aí a gente tem um N maior, talvez. Por quê? Porque a doença chagásica, ela é muito difundida, né? O estudo de doença chagásica, ela é muito difundida. Eu acho que poderia ter uma amostra um pouco, no meu ponto de vista, uma amostra um pouco maior. Aí vocês quiseram identificar a produção científica sobre os aspectos clínicos, epidemiológicos e da avaliação diagnóstica. Eu pergunto, Gabriele, vocês não tiveram nenhuma curiosidade em correlacionar tudo isso com o paciente com indicação cirúrgica ou se mantiveram realmente atentaram só para a clínica? Esse estudo aí que eu fiz foi com base no meu PIBIC, que foi aprovado, que é justamente para encher essa lacuna sobre um estudo de megaesôfago aqui em Pernambuco, que eu não encontrei nenhuma procurando. E não, a gente só focou nesses aspectos mesmos, porque é um aspecto direcionado ao meu trabalho. Inclusive, a senhora falou que foram poucos artigos, né, selecionados, mas é porque a maioria dos artigos trata-se principalmente sobre tratamento. Mas artigos relacionados à epidemiologia, por exemplo, aqui eu procurei em Pernambuco, não achei nenhum, sabe? Falta essa atualização, principalmente na região de Pernambuco. Muitos artigos eu encontrei, desculpa, estou falando muito, não, né? Mas muitos artigos eu encontrei na região centro-oeste. Por exemplo, esses dois estudos observacionais que eu botei foi na região centro-oeste. Mas aqui em Pernambuco, realmente, é uma literatura bem restrita, principalmente ao tratamento. E, assim, a quantidade pequena de artigos, 260, né, para os descritores que eu botei, e baseado nesses critérios de inclusão, de inclusão e exclusão, é porque muitos artigos abordavam justamente ou questão fisiopatológica, que eu decidi não focar, ou questão de tratamento mesmo. Inclusive, muitos dos artigos de tratamento tem aqui em Pernambuco, sabe? Mas epidemiologia, aspectos clínicos, não encontrei aqui em Pernambuco. Ok, Gabriele, isso é um dado muito importante que você está passando para a gente, até porque nossa universidade é uma referência, né, na cardiopatia chagásica. Eu gostaria de sugerir só que vocês, não sei, revisem se caberia nesse trabalho a questão de vocês colocarem o quadro de um paciente, a sintomatologia desse paciente. Porque, assim, eu cuidei muito de paciente chagásico e a gente tem, tempo, né? E a gente tem uma clínica que varia muito do paciente menos compensado ao mais compensado. Eu senti falta disso, tá? Só fechando. Parabéns, o trabalho está muito bonito, está bem desenhado e acredito que aí dá também um estudo bem profundo. E poucas pessoas se interessam, né? Mas a gente tem principalmente Pernambuco, eu posso falar por Pernambuco, a gente tem você que vai ser médica, uma dificuldade de diagnóstico, né? Ficam dentro do diagnóstico diferencial entre o ICC, né? Uma insuficiência cardíaca e uma doença chagásica, e muitos pacientes se perde muito paciente por um diagnóstico negligenciado. Eu posso observar isso porque eu faço pesquisa, faço parte do grupo de pesquisa da Casa de Chagas. E eu observo bastante isso. Bom. Parabéns, belíssimo trabalho. Bom, eu acredito que tenha sido o nosso último trabalho, né? Queria parabenizar todos os participantes dessa sala, né? Todos os apresentadores. A gente teve apresentações muito boas hoje à tarde. Pena que foi por tão pouco tempo para a gente discutir mais, né? Queria agradecer a Ana Elisa, a Marismar pela presença e pelas considerações que foram excelentes, né? Para todos. Gente, esse é o momento de vocês aproveitarem, porque de pegar esses trabalhos, que geralmente são os trabalhos iniciais de vocês, né? São os trabalhos que vocês estão começando a lapidar o diamante de vocês, e vocês aproveitem essas considerações para realmente transformar
numa joia bonita que é o trabalho. Fazer trabalho científico não é fácil, publicar não é fácil aqui no Brasil, e a gente tem essa oportunidade de vocês participarem de um evento como esse, né, que está de parabéns toda a organização, a coordenação, né, do simpósio, está de parabéns, porque a gente talvez não tivesse esse ano, mas o pessoal se empenhou para que a gente tivesse, que vocês pudessem apresentar os trabalhos. Então, aproveite esse momento para vocês escutarem e aplicarem o que foi escutado e que a gente espera que os trabalhos de vocês sejam publicados para fortalecer a ciência, né, a nossa ciência que precisa ser fortalecida no dia a dia. Parabéns a todo mundo. Daniela, a gente vai fazer a avaliação escrita? A avaliação está no sistema, então a gente faz a avaliação do sistema e envia, e depois essas notas vão ser enviadas para cada pessoa que apresentou posteriormente, né? Okay. A gente vai entrar no sistema para estar avaliando. Eu preciso copiar o código e enviar para vocês? Não precisa enviar, não. É direto no sistema e você, quando envia, já vai para a coordenação. Ok. Tá bom? Obrigada. Gente, boa tarde, bom final de semana para todos. Muita luz, muita saúde para todos. Annelisa? Obrigada, gente. Adorei todas as apresentações. Valeu a experiência com todos vocês. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde a todos. Obrigada. Copiar o QR Code.